Estamos de volta à segunda e última parte da aula número 1. Após ouvir aquele vídeo do Papa, talvez vos tenha ocorrido este pensamento. Será que eu também tenho que estar disposto ao martírio? É que parece-me mesmo muito radical. Embora o martírio seja pedido a poucos, o Vaticano II diz-nos que todos devem estar dispostos a confessar a Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz, em meio das perseguições que nunca faltarão à Igreja. O anterior Papa, que agora é Santo João Paulo II, sublinha o seguinte: nem todos estão chamados ao sangue do martírio, mas todos somos chamados a viver diariamente o martírio branco. E o que significa? É um martírio sem derramamento de sangue, basicamente. Isso também se aplica a mim, posso pensar. Sim, claro. Todo cristão é chamado a dar testemunho nas realidades mais simples da vida cotidiana, fazendo de si mesmo um dom a Deus e aos irmãos. Pensamos naquelas vezes em que temos que ser compreensivos com os que estão ao nosso lado. Às vezes é mesmo necessário perdoar, por exemplo, a família em casa, aquele colega impertinente no trabalho, aquele mal educado que passa por nós no trânsito, aquela pessoa chata naquele grupo, se calhar até da paróquia. O Papa Francisco salienta que os mártires perdoam sempre aos seus algozes. Assim, nós, os mártires de branco, também devemos perdoar quem nos aflige ou magoa. Também pode chegar à altura em que temos de suportar uma doença ou uma dificuldade. Aí podemos seguir o caminho da lamentação e até enverdar por uma espiral sem sentido. Ou então, unir a nossa dor aos sofrimentos de Cristo, oferecendo, por exemplo, por alguma intenção específica. Alguém da minha família, por exemplo. Ao longo da vida, passamos por diversas provações que são os nossos martírios brancos diários. Todos eles nos ajudam a sermos verdadeiras testemunhas do ordem de Deus. Antes da pausa, estávamos a seguir a descrição de Atos. Depois da morte de Estevão, os seguidores de Jesus foram violentamente perseguidos e começaram a dispersar-se para outras regiões como Samaria. Historicamente, era o território onde vivia o povo inimigo dos israelitas. E Lucas mostra como essas pessoas inesperadas começam a crer em Jesus, ao ver algumas maravilhas que os apóstolos estavam a levar a cabo pela ação do Espírito Santo. Assim, estes começam a batizar vários gentios. Por exemplo, um conhecido feiticeiro na Samaria e ainda outro, um etíope que estava naquela região. Entretanto, Pedro foi chamado à casa de um centurião romano, que seria um motivo de recusa imediata, porque a lei judaica proibia se aproximar de um estrangeiro e de ir até à sua casa. No entanto, Pedro teve uma visão que o levou a entender que Deus não faz distinção de pessoas. Nenhum homem deve ser considerado impuro. Por isso, dirigiu-se à casa de Cornélio. Estando todos lá reunidos, desceu sobre eles o Espírito Santo. Foi por este sinal que Pedro decidiu ministrar o batismo a todos os gentios que estavam naquela casa. Entretanto, em Jerusalém, Saulo de Tarso era um judeu convicto, cuja tarefa era perseguir os seguidores desse movimento até à morte. Na verdade, ele mesmo esteve envolvido na condenação de Estevão. Mas, depois de um encontro repentino com Jesus ressuscitado, Saulo tornou-se um fervoroso cristão e começou a pregar a boa nova a caminho de Damasco. Paulo, que é o nome romano de Saulo, ele estava bem familiarizado com as estradas romanas e viajou para várias cidades do Império Romano, onde ia à sinagoga local e anunciava que Jesus era o rei Messias, o prometido nas Escrituras. Ele pregava a mensagem do serviço, deste mundo de cabeça para baixo, em que os últimos são os primeiros. Frequentemente gerava oposição e tumultos
porque a adoração aos deuses pagãos mantinha a cultura romana toda unida. E este novo ensinamento poderia ser visto como uma ameaça a toda aquela ordem política instalada. Apesar das dificuldades, o número de seguidores crescia a olhos vistos e formavam-se novas comunidades, onde todos eram tratados como iguais. Essas pessoas viviam como servos, partilhavam bens, cuidavam uns dos outros, sobretudo dos mais desfavorecidos e dos doentes. O exemplo vinha de Jesus, que, perante a fragilidade humana, fez-se sempre presente, baixando-se até nós e levantando-nos. Vejamos um vídeo do Papa Francisco que sublinha esta ideia. A questo interrogativo Gesù, Verbo incarnato, risponde non con una spiegazione a questo perché siamo così alti nella dignità e così fragili nella condizione. Gesù non risponde a questo perché con una spiegazione, ma con una presenza di amore che si china, che prende per mano e fa rialzare come ha fatto con la suocera di Pietro. Chinarsi per far rialzare l'altro. Non dimentichiamo che l'unica forma lecita, l'unico modo lecito di guardare una persona dall'alto in basso è quando tu tendi la mano per aiutarla a sollevarsi, l'unica. E questa è la missione che Gesù ha affidato alla Chiesa. Abençoado Papa Francisco. De facto, a missão de Jesus foi levar a ternura de Deus à humanidade sofredora. E essa é a razão pela qual, para a Igreja, cuidar dos doentes não é uma atividade opcional, diz-nos Francisco. É parte integrante da sua missão. Podemos pensar, eu e tu, o que fazemos para ajudar os doentes, os necessitados? Proponho que pensemos em algo muito simples, mas que está mesmo aqui ao meu alcance para hoje mesmo, ajudar alguém ao meu lado. Voltando aos Atos. Paulo percorreu várias cidades do Mediterrâneo onde ajudou a formar várias comunidades. E foi naquele tempo que estes novos seguidores de Cristo se começaram a chamar cristãos. Paulo tinha um grande desejo de unificar todas estas comunidades cristãs, independentemente das suas diferenças. Diga-se de passagem que na igreja de hoje também se fazem sentir. Numa ocasião, a comunidade de Jerusalém começou a sofrer com a seca e a escassez de alimentos. E reparem, São Paulo congrega a arrecadação de fundos que se tinha iniciado nas várias igrejas locais, dispondo-se para levar a ajuda até lá. Pensemos bem. Em Jerusalém estava a cúpula dos líderes religiosos judeus, de onde ele tinha desertado. E agora, provavelmente, queriam vê-lo mesmo morto. A sua viagem era um tremendo risco, mas ele queria mesmo lá ir. Podemos imaginar porquê. Foi em Jerusalém onde ele participou da matança de muitos cristãos. E agora tinha, de alguma forma, a oportunidade para se redimir, pois poderia servi-los. Além disso, provavelmente tinha a intenção de seguir os passos do seu mestre Jesus, que se entregou em Jerusalém. Como era previsível, Paulo foi encontrado pelos seus inimigos e uma multidão reuniu-se de volta dele tentando matá-lo. Os soldados romanos salvaram-lhe a vida e levaram-no sob custódia. Os líderes judeus acusaram Paulo de iniciar uma revolta contra Roma, mas não conseguiram reunir todas as provas necessárias. Assim, Paulo foi transferido de uma prisão para outra, até que um dia ele exige que o seu caso fosse julgado no tribunal de César, em Roma. E assim foi. Foi enviado de barco para lá. Pelo caminho, dá-se um terrível naufrágio que, por milagre, acaba bem para todos os que iam a bordo do navio. Paulo acaba por chegar a Roma, onde foi colocado em prisão domiciliária. Lá acolhe grupos de judeus e gentios e divulga a mensagem de Jesus. O início do movimento cristão em Roma foi de veras ousado,
estava permanentemente em atrito com o poder central do grande César, mesmo ali debaixo das suas barbas, como se costuma dizer, na capital do Império. O livro dos Atos termina com Lucas enfatizar um contraste entre estes dois reinos, o de César e o de Jesus. Mas ele deixa a história em aberto, e talvez de propósito, para que cada um de nós, leitores, saibamos que ainda não terminou a história e que ainda hoje devemos participar na construção deste reino de Jesus. Um testemunho de cada vez. Vamos agora recapitular alguns pontos desta aula número 1. Primeiro, o Pentecostes marcou o cumprimento da promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo para fortalecer os seus seguidores. O Espírito capacitou os discípulos a proclamar a mensagem do Evangelho com ousadia, com convicção, e muitas pessoas se converteram fruto disso. 2. O Pentecostes simboliza o nascimento da Igreja como uma comunidade de crentes unidos pela sua fé em Jesus e pela sua missão comum de compartilhar o Evangelho com os outros. 3. O Pentecostes também nos recorda da presença contínua e do poder do Espírito Santo na vida da nossa Igreja e, sobretudo, dos crentes individualmente. Ele continua a inspirar, a guiar, a capacitar para vivermos melhor a nossa fé. Também nos desafia a abraçar a diversidade de idiomas e culturas que existem no mundo e na nossa Igreja. O Espírito consegue preencher as lacunas que dividem todos os homens e cria a harmonia no todo. Espero que tenhas gostado desta aula. Peçamos ao Espírito Santo força para renovar o compromisso de seguir Jesus, dando testemunho uma pessoa de cada vez. Até breve e que Deus nos abençoe.